O nosso governo é negacionista, né? E isso está por trás de boa parte aí do descontrole da área ambiental, esses discursos que minimizam o problema os problemas ambientais de modo geral, o problema das queimadas, né? Quando o presidente vai na ONU fazer discursos totalmente mentirosos, atribuindo as queimadas a caboclos, indígenas, um absurdo atrás do outro. É terrível a gente enfrentar um negacionismo mesmo, né? Quando a própria Polícia Federal, quando vai a campo, e nós mesmos, né, do ICMBio e do IBAMA, quando vamos a campo, constatamos que boa parte dos incêndios são criminosos e têm origem no interior das fazendas, né? Queria aqui lamentar, né, essa perda desse colega, desse companheiro do ICMBio, porque realmente, ou a gente efetivamente trata esse tema com responsabilidade, com muita seriedade, porque são vidas, né, que se arriscam num processo de combate, são situações de extremo perigo, muitas vezes realmente você perde, né, você tem ventos, você tem situações que descontrolam, né, que fazem esses incêndios perderem o controle, então realmente é uma situação grave. E frente, né, a todo esse processo de desestruturação dos órgãos ambientais do país, da política de meio ambiente, isso torna ainda mais agravante a situação das pessoas que estão na linha de frente para enfrentar e para combater esses incêndios florestais. Bom, a gente está aí no momento, né, onde o país está sendo devastado por grande onda de incêndios em todos os biomas, na grande maioria dos biomas do país, que vem devorando a nossa rica biodiversidade e adoecendo a população, principalmente que estão próximas dessas áreas onde existe muito incêndio. Pesquisas recentes do INPE, né, detectaram mais de 32 mil focos de calor na maior floresta tropical do mundo, uma elevação de mais de 34% de desmatamento em relação ao ano anterior na Amazônia, por exemplo. Na ignição, eu coloco a ação humana. Por que eu estou colocando a ação humana? Não que não haja causa natural de fogo, na verdade há. Acontece que durante o período seco, onde ocorre a maior parte das queimadas, os raios, eles são bastante raros, até porque a gente está num período seco, é difícil ter formação de nuvem e para gerar descargas atmosféricas. Portanto, podemos dizer que durante o período seco, a maior parte das ignições é de origem humana. Bom, em relação à ação humana, de forma intencional ou não, de forma de negligência, a gente tem que a ação humana ela é a principal responsável dessas grandes ocorrências. Isso está ligado, né, a desmatamento, agricultura, pasto, limpeza de resíduos, acidentes, lazer, enfim. Eu costumo dizer que esses grandes desastres nunca têm uma causa única, e de fato não tem. Como a gente está observando aqui no Pantanal, foi a junção 2020 de um ano extremamente seco, com dificuldades de manejo do fogo, né, falta de investimentos para que o manejo do fogo, o manejo da paisagem fosse feita na época correta, e também a gente teve a ação humana ignorando o decreto de proibição do fogo por 120 dias, iniciado em julho, falta de recursos dos órgãos competentes para o combate e principalmente para a prevenção. Isso tudo culminou no que a gente está vendo agora. E lembrando, né, que as queimadas elas não têm impactos apenas locais, muito pelo contrário. A gente viu as emissões das queimadas do Cerrado, Amazônia e Pantanal chegando em regiões bastante distantes do local de ocorrência. A região sul, a região sudeste foram
receberam, né, todo esse material particulado e essa fumaça proveniente dessas queimadas através da circulação atmosférica. E isso traz muitos problemas para a saúde, né, da população e principalmente sobrecarrega o sistema de saúde, o que é bastante preocupante em termos de pandemia, né, que a gente está vivendo. Agora, em relação ao Brasil, assim, quando a gente pega fogo? Aqui são os dados de foco de calor. Os meses que concentram a ampla maioria dos focos é agosto e setembro. E como a Renata falou, são os meses mais secos do ano, e a gente vai ter pouca descarga elétrica. A gente vai ter alguma descarga elétrica em alguns lugares, como o Parque Nacional de Emas, no fim da estação seca. O problema desses incêndios de setembro, além da intensidade calórica, é que eles pegam as plantas num momento fenológico ruim. As plantas do cerrado, que tem bastante adaptação ao fogo, elas estão frutificando, ou florindo, ou com folhas novas, para se antecipar às chuvas que vêm, ou deveriam vir na primavera, né? Na transição aí dessa estação. E quando o fogo passa em setembro, ele não consome só o que está acima do solo, ele consome as reservas que estavam, às vezes, em batatas ou em estruturas de reserva da planta. Onde estão as queimadas no Brasil? Eu dividi o Brasil em quadrículas, aí são focos de calor, com aquele viés que eu falei, que a área vai dar uma coisa um pouco ligeiramente diferente. E os focos de calor acabam desenhando a fronteira de expansão do desmatamento. Na Amazônia, em detalhe, a gente vê aquilo que eu já falei. Você tem aqui vai ter a Belém, Brasília, que tem região da produção de soja já mais estabelecida no Mato Grosso, e a gente tem uma tendência de aumento aqui. Aqui, esses dois pontos, talvez sejam Maitá e Apuí, que são áreas de concentração de desmatamento. Na Amazônia, a gente tem um bioma úmido, né? Em que o fogo ele não pertence àquela paisagem, é um bioma que nós chamamos de sensível ao fogo, e a única forma de ocorrência do fogo naquela região é através do desmatamento, que abre lugar a pastagens e a agricultura, que também utilizam fogo por sua vez. Isso ocorre, em geral, no período mais seco do ano, que é justamente entre julho e setembro, até o início de outubro. O clima dá condições, mas o clima, de maneira geral, ele não causa incêndio. Ele é condição para incêndio, assim como a disposição de combustível, né? Ele dá condição para o incêndio ocorrer e a gravidade do incêndio. Existe, todo mundo já está cansado de saber, o problema do aquecimento global, induzido pela ação humana, e isso se traduz no aumento da temperatura média do planeta. Então, a gente tem observado que há um aumento dessa temperatura. O problema não é o aumento da temperatura média, o problema é que, atrelado essa temperatura média que aumenta, nós temos a cauda da curva, que é uma maior ocorrência dos eventos extremos. Que eventos extremos são esses? São secas, são ondas de calor, são ondas de frio, são tempestades, inundações, ou seja, o clima, ele não se trata apenas, estatisticamente, de um simples aumento de temperatura, muito pelo contrário, o que nos preocupa é o aumento da frequência, intensidade e duração desses eventos extremos. Então, não há dúvida que períodos de onda de calor vão ser mais frequentes daqui para frente, mediante o aquecimento global, e isso implica em ter condições mais propícias, mais frequentes para ocorrência, para facilitar a ocorrência dos incêndios. Preciso ter uma política não só visando o combate, mas uma política pública de longo prazo para prevenção. Os incêndios florestais não se resolvem com políticas de curto prazo, muito pelo contrário. É um problema em que toda a sociedade precisa estar engajada, em conjunto com as políticas do governo,
de forma que se haja realmente com políticas de longo prazo. E sem políticas de longo prazo contínuas, é impossível a gente conseguir tratar dos incêndios florestais, visto que o clima está cada vez mais adverso. A gente tem que saber lidar com o clima, o fogo vai estar presente cada vez mais, precisa caminhar para uma economia que seja sustentável e que traga uma preservação ambiental, porque isso tem resultados e impactos diretos na vida de toda a sociedade. Por isso, volto a dizer, né, é um problema que precisa ser pensado a longo prazo, com políticas de longo prazo para resolver. O clima adverso, o mais provavelmente, veio para ficar. Agora, como o comportamento humano, através da ignição, das fontes de ignição, e como o combustível vai se comportar, que são elas, né? Então, como os ecossistemas vão reagir, e como as sociedades que manejam os ecossistemas, tradicionais ou não, vão reagir a essas mudanças. Então, esse é um desafio, a gente está vivendo um mundo em mudança, se a gente não se adaptar e não enfrentar isso de frente, como a professora Renata falou, a gente vai prejudicar muito a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos nossos filhos.